voltei! Professor André na área aqui mais uma vez para a gente continuar falando sobre hidrostática 1. Só que nesta aula de agora, nosso objetivo é entender o teorema de Stevin, ou Stevin, dependendo de quem falar, eu não sei exatamente como que se pronuncia o nome do cara, mas é Stevin ou é Stevin? Sei, eu vou chamar de Stevin, que eu acho bem mais legal de se falar, tá? Mas enfim, vamos lá. Para você entender o teorema de Stevin, você vai ter que lembrar desta equação. Que equação é essa, prof? É a equação da pressão num fluido. A pressão num fluido é μ vezes G vezes H. O que é o μ? O μ é a massa específica ou densidade em quilograma por metro cúbico. O G é a gravidade e o H é a altura ou profundidade, tá? Beleza, prof? Então tem esta formulinha aí. Tá. Com essa formulinha em mãos, olha isso. Antes de falar do teorema de Stevin, com essa formulinha em mãos, teve um carinha que fez um experimento que ficou para história. Que foi esse experimento aqui, ó. O experimento de Torricelli. Lembra o Torricelli? Lá do MRUV, né? Aquela equação Torricelli, né, que a gente falava. E ele fez um experimento que foi o seguinte, ó. Ele estava a nível do mar, estava na praia. Beleza, prof. E daí ele resolveu tentar calcular ou tentar medir, na real, a pressão atmosférica a nível do mar. Qual que é a pressão que o ar faz na gente? Daí o que ele fez? Ele pegou um recipiente, tá bom, pegou um recipiente, encheu de HG, encheu de quê, professor? HG. O que é HG? Mercúrio. Encheu de mercúrio. E mercúrio é tóxico, tá? Metal pesado. Então não é para brincar com mercúrio. Então tem aqueles termômetro, né, que tem mercúrio, daí a pessoa quer, tem um líquidozinho branco lá, vou ficar brincando com ele, que legal, pois é tóxico, se liga, vou comer, aí, pare com isso. Então, ó, mercúrio, e ele colocou um vaso capilar. O que é um vaso capilar? Um vaso bem fininho, professor, mas na foto tá grossão, mas ele é bem fininho. Então, ele pegou um vaso capilar, que é um vaso bem fininho, fechou? E emborcou ali no mercúrio. Quando ele fez isso, acontece o que acontece quando você coloca um canudinho num copo com suco, o suco sobe até certa altura. Professor. Então, ó, quando ele fez isso, o mercúrio, ele subiu até aqui assim, ó. Nossa, prof! Sério? E daí ele sabia que a pressão depende da altura. E falou o seguinte, se liga nisso aqui que eu vou te falar agora, que eu vou te mostrar agora. Ele falou o seguinte, ó. A pressão nesta altura, ou neste ponto, é exatamente igual à pressão nesta altura ou neste ponto. Por quê? Porque tem a mesma altura. Olha aí. Pontinho 1, pontinho 2. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Beleza. Quem que faz pressão no ponto 1? Quem faz pressão no ponto 1 é a atmosfera. Então, pressão atmosférica. E quem que faz pressão no ponto 2? Quem faz pressão no ponto 2 é essa coluna de mercúrio. Então, essa coluna ele mediu com uma régua, ou uma trena, sei lá o que ele tinha lá na mão, e deu 76 centímetros. O que ele falou? Ele falou que a pressão atmosférica, pressão a nível do mar, equivale à pressão de 76 centímetros de mercúrio. 76 centímetros de mercúrio. E isso ficou tão importante que virou uma unidade de pressão. 76 centímetros e 760 milímetros é a mesma coisa, né? Tá, aqui tem uma coisa, lá tem outra, mas é a mesma coisa. Tá, então essa é a unidade de pressão. A pressão a 1 atm, uma atmosfera, a nível do mar no caso. Anota aí pra mim, ó. Unidades de pressão. Unidades de pressão, tá? Só resumindo tudo que a gente falou até aqui. Ó, 1 atm, que é a pressão a nível do mar, equivale a 76 centímetros de mercúrio. Foi isso que o Torricelli descobriu, que é igual a 10 metros de água, H2O, 10 metros de água, que é igual a, 10 a quinta newtons por metro quadrado. Você anota aí pra mim? 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, como que transforma de ATM para newtons por metro quadrado? Tá aqui, ó. 1 ATM é 10 a quinta. Sucesso? Beleza? Tá. Coloquei aquele 10 metros de água ali. Por quê? Para te falar aqui, por que ele usou mercúrio e não água? E a resposta está justamente na densidade. A densidade do mercúrio
é 13,6 vezes 14, 14 vezes maior que da água. A densidade do mercúrio é 14 vezes maior que da água. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse colocado água aqui, a água ela ia subir 10 metros. Meu, 10 metros é coisa pra caramba. Então ele teria que ter um tubo de 10 metros para conseguir fazer o experimento com a água. Não tem como, né? Então ele fez com mercúrio por causa disso. Sacou? Então, 10 metros de água equivale a 1 atm. Povo, já vou te revelar questões de vestibulares e Enem como que cobra. Se liga nessa. Olha só. Se eu mergulho com um cilindro lá, mergulho de batismo com um cilindro, quando você vai fazer, se você tiver essa oportunidade uma vez na vida, ou mais, né? Você vai mergulhar até 10 metros. Se chegando a 10 metros, a pressão em você fica de 2 atms. Por quê? 1 atm do ar, mais 1 atm de 10 metros de ar que está em cima de você. Então, 2 atms. Então, a pressão, ela dobra em relação ao que você tem a nível do mar. É tipo assim, aqui você não sente pressão. Quando você mergulha 10 atm, você sente uma força assim que a água faz... É tipo tentando implodir tua cabeça. Meu, dói. Dói. E daí o mergulhador que está te acompanhando, ele vai te falar o seguinte. Faz o seguinte. Tapa o nariz e dá uma sopradinha. Daí você equaliza a pressão interna com a pressão externa. Sacou? É tipo assim, você subir a serra ou descer a serra. Quando você desce a serra, você está indo para uma região de maior pressão. E daí você sente o incômodo na cabeça, né? Mas a diferença de pressão nem é tão grande. Agora, quando você mergulha, a diferença fica grande. Entre o local que você mergulhou a nível do mar e lá a profundidade, a diferença é grande. Daí dói. Dói a cabeça, esse incômodo fica elevado, tipo, muito. Beleza, então a cada 10 metros de água a pressão aumenta de 1 atm. Professor, e se eu mergulhar 20 metros? Daí a pressão vai ser 3 atms. 2 metros, 20 metros da água, 2 atms da água, e mais 1 atm da atmosfera que está em cima da água fazendo força também. Show? Professor, e se eu mergulhar para 150 metros? 150 metros? Então a água vai fazer 15 atms, mais 1 atm do ar que está acima da água. Então se liga para esse tipo de pergunta, certo? 1 atm é igual a 76 centímetros de água, que é 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 10 metros de água, que é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Fechou? Tudo bem? Quem descobriu isso aí? O tal do Torricelli. Deixa eu te fazer uma pergunta, já aproveitando. Deixa, professor. Se eu não deixar, você vai fazer do mesmo jeito, né? Vou. Aqui, ó. Quando você coloca um canudinho num copinho e você vai beber suco de canudinho, como funciona a física por trás disso aí? Beber suco de canudinho. Já pensou nisso? Não. Professor, é simples. Você coloca o canudinho, você suga o suco e daí o suco vem. Não, não é assim que funciona. Quando você coloca o canudinho lá e você suga, você não suga o suco. Você suga o ar que está dentro do canudinho. E daí quando você suga o ar, a pressão lá dentro fica pequenininho. E tudo tende a ir de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Região de maior pressão para uma região de menor pressão. Então, você sugou o ar, a pressão dentro do canudinho ficou pequenininha, a atmosfera vem e empurra o líquido para você. E daí o líquido sobe. Tudo tende a ir de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. É tipo, avião está pressurizado. Só que ele está voando lá em cima e a pressão lá em cima é pequenininha. Mas o avião lá dentro está pressurizado. Você estoura a janela no avião, tudo que está dentro do avião tende a ir para fora. Por quê? Tudo tende a ir de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão. Sucesso? Beleza? Então, essa é a ideia do canudinho. Daria para beber canudinho na Lua? Olha as ideias do professor, né? Daria para beber suco de canudinho na Lua? Não. Sabe por quê? Porque daí você faz assim, só que não tem ar. Então, a pressão interna vai ser igual à pressão externa, porque não tem ar para te ajudar a fazer este movimento para o líquido subir. Então, o canudinho na Lua já não funcionaria. Olha que doideira. Legal, né? Show. Continuando. E daí vem, show. E aí vem o teorema de Stevin. O teorema de Stevin. E o teorema de Stevin é isso aqui, ó. Só que isso aqui é physiquês, né? Se você quiser escrever aí, você pode até escrever, mas é physiquês, né? Você não precisa decorar isso aí, nem saber. Enfim, você precisa saber o que ele fala de importante para você.
Ah, professor, fala aí, o que ele fala importante para eu? Falo. Peraí, deixa eu apagar aqui. E ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai falar uma coisa que é o seguinte. Eu tenho 2 pontos, A e B. Tá, prof, no mesmo líquido, né? Isso, no mesmo líquido. A altura de A é menor do que a altura de B. Você concorda comigo que o B vai ter mais pressão do que em A? Por quê? Porque a profundidade é maior. Beleza. Se eu quiser saber a diferença de pressão entre esses 2 pontos, a diferença de pressão entre os 2 pontos, daí eu vou, teorema de Steph fala isso aqui, ó. A diferença de pressão entre o ponto A e B é μ vezes G vezes HB menos HA. É proporcional à diferença de altura ou de profundidade entre os 2 pontos. Acabou, é só isso. A diferença de pressão entre esses 2 pontos é diretamente proporcional à diferença de altura. Daí você não precisa calcular pressão aqui, subtrair. Não. Daí é só calcular a diferença de pressão, é μg, e calcular a diferença das alturas. Acabou, é isso. É só isso. É até meio óbvio, né? Só que é óbvio pra gente que hoje, que a gente já sabe que é assim, né? Na época do cara, não era tão óbvio. Fechou? Faz sentido? Beleza. Uma aplicação disso aí, então? Tá. Uma aplicação é o tal do vaso comunicante. O que é um vaso comunicante? São 2 vasos que se comunicam entre si. Aqui, ó. Vaso comunicante. É isso aqui, ó. 2 vasinhos que se comunicam entre si. E qual que é a ideia? A ideia é você colocar aqui 2 líquidos. Um líquido você não sabe nada sobre ele. O outro líquido você sabe tudo sobre ele. E quando você colocar aqui esses líquidos, ó, vou colocar aqui 2 líquidos. Um vai ser o vermelhinho aqui embaixo, ó, vermelhinho. E o outro vai ser o azulzinho, que vai estar aqui em cima. Professor, não sei nada sobre esse líquido azul, né? Não. Mas eu quero descobrir. Então vamos supor que você chega em casa algum dia e tem um líquido azul em cima da mesa lá. Tem um líquido azul aqui? Tem um líquido azul lá. Tá. Como que eu faço para saber o que é aquilo? Professor, vou provar. Não, e se for um ácido? Se for alguma coisa, né, tóxica? Não, você não vai provar. Professor, vou cheirar também? Não, né? Joe. Não. O que você vai fazer? Uma das possibilidades é usar um vaso comunicante. É algo parecido com isso aí. Tá, prof. Coloco embaixo um líquido que eu sei o que é, tipo água, e coloco em cima o meu líquido azul lá. Tá. E daí você vai fazer o seguinte, olha só, e daí já vou te dar a dica para você resolver todas as questões, tá? Marca um pontinho aqui e marca um pontinho aqui do mesma altura, pontinho 1, pontinho 2. E o que você sabe sobre esses pontinhos? Se eles estão na mesma altura, quer dizer que eles têm a mesma pressão. Então a pressão no pontinho 1 é igual à pressão no pontinho 2. Ah, professor. Tá, professor, vamos lá. Quem que faz pressão no ponto 1? Não é o líquido azul? Então coloca lá. Tem esta altura de líquido azul. Quem faz pressão no pontinho 1 é a atmosfera, que está em cima, mais o líquido 1, que é o líquido azul. Quem que faz pressão no pontinho 2? É a atmosfera também. Pressão atmosférica, mais a pressão do líquido 2. Fechou? Essa altura aqui de líquido 2. Essa altura 2 aqui. Beleza. Daí, ó, pressão atmosférica cai fora. Fica a pressão do líquido 1 é igual à pressão do líquido 2. Daí você pode abrir isso aqui, ó. Abre aí, professor. Abre. Pressão do líquido 1 é μ1 vezes G vezes H1. Ó, tô usando aquela equação lá. Pressão do líquido 2. μ2 vezes G vezes H2. Fica μ1 vezes H1 igual a μ2 vezes H2. Povo, cheguei na equação. Eu preciso decorar? Não, cara, não faça isso. Não decora essa equação. Por quê, prof? Porque a gente chegou fácil. Você tem que saber como que a gente faz para chegar lá. Não precisa decorar a equação, né? Tá, mas aí, eu tenho as alturas que eu posso medir com a régua. Eu tenho a densidade do líquido 2, que eu sei, né, que é a água. E daí o líquido 1, a densidade é só calcular. Calculei a densidade, procuro na tabelinha, fechou. Aquele líquido azul que está em cima da tua mesa lá é, sei lá, amaciante. Beleza? Então, tá aí. Vasos comunicantes é assim que você vai resolver. E daí, povo, eu deixo um exercício para você, que é esse aqui, ó. Faz. É um desafio, tá? O 7 do DH. Você entendeu o que eu falei aqui? Entendeu? Então você vai resolver esse exercício. Só um detalhe. Como que eu resolvo, professor?
Na separação dos fluidos, coloca um pontinho. Na mesma altura do outro lado, coloca outro pontinho. E se estão na mesma altura, quer dizer que tem a mesma pressão. Então, pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2. E daí você começa a questão. Fechou? Então, na separação dos fluidos aqui, ó, coloca pontinho. E aqui, professor? Também coloca pontinho. E a pressão desse líquido aqui vai ser igual à pressão dessa coluna de líquido aqui. E daí você resolve. Sucesso? Vou deixar pra você. Não vou resolver. Show? 7 do DH, então, pra você aí. Valeu, povo! Professor André Asca por aqui. Valeu. Até a próxima, então. Tchau!